Tome sua Bíblia, por gentileza, nós vamos seguir com as nossas exposições no livro do profeta Joel. Hoje fecharemos o capítulo 2, com a parte do texto de Joel mais famosa, né? Que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Você que nos visita hoje pela primeira vez, esteja muito à vontade no nosso meio, seja muito bem-vindo, nós estamos felizes com a sua presença. Joel 2, a partir do versículo 28. Que diz assim: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, uma outra versão, ou na tradução literal do texto, até os escravos, até sobre as escravas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Muito obrigado pela sua palavra, Pai. Muito obrigado porque aprove o Senhor nos comunicar a sua verdade, que é suficiente em todas as esferas, para todas as áreas da nossa vida, não só nos tempos, nos dias de Joel, não só nos dias de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, onde essa profecia se cumpre, mas também para os dias de hoje. O Senhor tem uma mensagem clara em toda a Escritura, e é essa mensagem que o Senhor, por meio dos santos profetas, por meio dos seus servos, que falaram em nome do Senhor, essa mensagem nos alcança hoje, e eu espero, Senhor, que o seu Santo Espírito aplique em nossos corações, que nós saiamos daqui conscientes de que o Senhor nos falou ao coração, certos de que ouvimos a sua voz e transformados por meio da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Última vez que a gente foi no pediatra, Tomás, né? Nós chegamos lá ali. Agora fez amizade com o pediatra, né? Quase 3 anos assim, era só guerra, só batalha. Ele tinha uma batalha travada, ele o pediatra, mas chegou dessa vez direitinho, aquela coisa toda. Aí dialogou, trocou ideia, bateu papo e tal. E ele tava com a garganta inflamada, né? Tava com a garganta inflamada. Com a garganta inflamada, o pediatra examinou ele e tal. Ô, calma aí que eu vou dar um negócio pra vocês, né? Aí ele veio com umas 5 caixas de remédio. Umas 5, né? Quando o Tomás olhou assim, as caixas de remédio, ele deu um pulo do tapetinho que tem lá, do tatamezinho, deu um pulo, foi pra cima do pediatra assim, parecia que ele estava recebendo ovos de Páscoa. Irmão. E por que disso? Porque ele ama tomar remédio. Ama tomar remédio. Tem que até vigiar, né? E por que tem que até vigiar? Porque ele acha que ele pode tomar qualquer remédio para qualquer circunstância, para qualquer situação. Se for remédio, inclusive na seringa, ama na seringa. Se for remédio, ele taca para dentro, independente da circunstância que ele esteja atravessando. Contudo, nós sabemos que não é todo remédio que resolve toda circunstância. Nós sabemos que uma medicação ela é indicada especificamente para determinada situação, compatível com
os problemas, né, os sintomas, os efeitos no corpo físico, no nosso organismo. Então, cada remédio é recomendado para uma questão específica. O Tomás não sabe disso, mas nós sabemos e o Senhor sabe também. O Senhor sabe que algumas coisas resolvem algumas coisas e outras coisas são resolvidas com outras coisas. Nós estamos para mais da metade do profeta Joel e nós já sabemos qual é o problema daquela nação. Nós já sabemos qual é a doença daquela nação. Aquela nação indiferente ao Senhor, vivendo uma vida extremamente distante de Deus, preocupados única e exclusivamente com a sua vida pessoal, com as suas fazendas, com as suas colheitas, única e exclusivamente preocupados com as suas vidas. Abandonaram ao Senhor e por isso Deus visitou aquele povo com juízo. Nós já entendemos isso aqui. E o juízo de Deus que visitou aquele povo, que visitou Judá na época de Joel, manifestou-se através de uma grande praga de gafanhoto. E a partir dessa visitação de juízo, numa grande praga de gafanhotos, que inclusive devorou e destruiu aquilo que o povo tinha como de maior valor, a sua agricultura, o fruto do seu plantio, foi chamado pelo profeta Joel como o grande dia do Senhor. Então o profeta Joel, falando sobre a negligência do povo, a indiferença do povo, a falta de compromisso do povo com relação a esse Deus, também fala sobre como Deus trata esse tipo de postura, visitando os homens com juízo, e esse juízo é o dia do Senhor. Ele mescla no seu texto profecias para o agora, para o imediato, e profecias para o futuro. Onde ele fala sobre a visitação do juízo de Deus através da nuvem de gafanhotos, mas ele também fala do grande e glorioso dia do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, preste atenção, a doença do povo está clara. E para as mazelas literais e imediatas, o Alex pegou na semana passada as soluções que Deus deu. Depois que Deus chama o povo ao arrependimento, o povo clama, se volta para Deus em arrependimento, diz o texto bíblico, que Deus responde o povo. A partir do versículo 18 do capítulo 2, Deus responde o povo. Deus atende a oração do povo. E se aquele povo estava vivenciando uma vida negligente em relação ao Senhor, o seu Deus, e Deus visita a terra com uma nuvem de gafanhotos, devorando tudo que aquele povo tinha, tirando tudo que aquele povo tinha do ponto de vista material. A promessa do Senhor é: eu vou restaurar tudo. Eu vou dar a vocês chuva novamente. A terra vai ser regada e ela dará o seu fruto. Foi pregado pelo Alex aqui na semana passada. É que do ponto de vista material e imediato, Deus livrou aquele povo da nuvem de gafanhotos, e não apenas isso, deu a chuva para que a terra desse o seu fruto. Então o remédio para os problemas materiais são bênçãos materiais. Se pelo juízo de Deus, pelo castigo de Deus, pela disciplina de Deus, alguém pode ser privado de recursos materiais, uma vez que Deus queira restaurar a sorte dessa pessoa, Deus lhe abrirá portas e lhe abençoará nos seus empreendimentos, nos seus recursos, na sua colheita. Porém, como Joel está olhando para o agora, mas também para o futuro, para o grande e glorioso dia do Senhor, onde o Senhor, como Supremo Juiz, pedirá contas aos homens, também existe no texto um outro remédio, que não mais a chuva literal e material, que não mais o fruto literal e material, que não mais a restauração do vinho,
do azeite, daquilo que brotava no campo. Existe aqui também um remédio para os problemas mais profundos do homem, que é a sua vida espiritual e o seu estado de rebelião diante do Senhor. Então, esse texto que está diante de nós, Joel 2, do versículo 28 em diante, está falando sobre o momento em que Deus, na boca do profeta, muda a receita para um outro tipo de remédio, para um outro tipo de problema. Se seu problema é falta de comida, Deus proverá e comida lhe dará. Se seu problema é falta de telhado, Deus proverá e abrirá a porta de uma casa, seja alugada ou não, ou de repente morando de favor por um tempo na casa de alguém até acertar a sua própria vida. Seu problema é falta de tênis, descalço você não vai ficar. Seu problema é falta de roupa, nu você não ficará. Mas se Deus parasse aí, restaurando apenas o campo, restaurando o plantio, restaurando a colheita, mandando a chuva sobre o povo, o problema que levou o povo para a rebeldia persistiria. O problema dos homens não é que os homens são rebeldes por falta de dinheiro. O problema dos homens não é que os homens são rebeldes por falta de recursos materiais. O problema dos homens não é que os homens estão longe de Deus porque o gafanhoto fechou a porta de sua empresa, porque o gafanhoto lhe tirou seu emprego, porque o gafanhoto lhe tirou seus clientes, porque o gafanhoto lhe colocou num estado material extremamente degradante. O problema dos homens é que eles estão diante de Deus, distante de Deus, porque lhe falta vida de Deus em seus corações. E é isso que ele vai tratar agora. E é por isso que ele começa o texto dizendo: e acontecerá depois disso o quê? Depois do que o Alex pregou na semana passada. Que inclusive o final do texto, ali no versículo 26, parte B, e 27, já introduz o remédio espiritual. A parte B do versículo 26 e o versículo 27 como um todo, ele já está fazendo uma ponte para dizer: vocês não precisam só de chuva, vocês não precisam só de vinho, vocês não precisam só de azeite, vocês precisam só de trigo, vocês precisam de mais do que isso. Em outras palavras, vocês não precisam só de emprego bom. Vocês não precisam só de carro, de casa, de dinheiro. Vocês precisam de um pouco mais do que isso. Na verdade, bem mais do que isso. Do que vocês precisam, diz o texto. Está aqui. Vou ler o 26 todo para contextualizar. Olha o que ele diz. Ó, vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos. Aqui ele encerra a parte material. Deus é poderoso, irmão, para não deixar faltar nada na sua casa. E eu tenho também meditado muito sobre isso, né? Pensado muito sobre isso. Irmão, mesmo que nós não tenhamos a postura do salmista, que foi pregado aqui há 2 semanas atrás, do Salmo 67, de ir ao Senhor em independência e digamos: Senhor, me abençoa. Mesmo que você não peça, Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado dos pássaros, Deus tem cuidado das plantas, não falta chuva sobre a terra. Deus tem abençoado os homens, Deus tem dado comida aos homens, Deus tem dado bebida aos homens, Deus tem calçado os homens, Deus tem vestido os homens, Deus tem colocado tetos sobre a cabeça dos homens. Não faltará comida, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Parte A do texto, mas olha a parte B: e louvarão o nome do Senhor. É o que o Alex falou na semana passada aqui. Haverá uma restauração no culto. Não havia culto, não havia oferta, não havia relação com o divino. Deus estava longe do povo porque o povo se afastou de Deus. E para acabar logo com essa relação, o próprio Deus impede de que houvesse culto naqueles dias. Então, aqui ele começa a restaurar essa relação espiritual com o povo, dizendo: vocês louvaram o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. 27, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Esse nunca mais, ele não pode estar falando de outra coisa senão da era messiânica. Por quê? Porque depois disso o povo judeu ainda passa uma peleja.
né? Roma invade no ano 70, invade Jerusalém, cerca Jerusalém, destrói o templo, né? É quando o povo judeu tem ali o golpe derradeiro na sua história, pois há uma reconstrução histórica, mas pensando no contexto bíblico, o povo judeu passa algumas vergonhas. Então quando ele diz, e nunca mais o meu povo será envergonhado, ele está olhando para um lugar ou para um momento na história aonde de fato ele alcançará esse povo com uma salvação eterna. Mas perceba, ele já está prometendo, meu espírito vai estar no meio de vocês. A minha presença estará com vocês. Vocês terão muito mais do que comida, muito mais do que bebida, muito mais do que o perecível. Eu estarei com vocês para sempre. Então essa é a introdução do remédio espiritual e é por isso que ele começa. E acontecerá depois disso, depois que Deus abençoar a vida material do povo, depois que Deus restaurar a sorte material do povo, depois que aquele povo receber da parte de Deus aquilo que Deus tinha para lhe dar, porque Ele é um Deus zeloso, cumpre suas promessas, abençoa o seu povo para louvor de sua glória. Depois disso, diz o texto, depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Então me permita já lhe dizer algo para dar sentido a tudo que vai ser pregado hoje. O homem não precisa de nada, de absolutamente nada, que é proveniente deste mundo, para se conectar com Deus. Há quem diga que o homem abençoado é o homem que tem muitas posses. Há quem diga que o homem abençoado é o homem que tem muitos recursos. Na verdade, lá no fundinho do coração, a gente sente que é abençoado quando as coisas vão bem, ou vão bem. Mas a verdade bíblica é que o homem só é abençoado quando o Espírito do Senhor está sobre a vida deste homem. E o que Deus está dizendo para esse povo é o seguinte: vai chegar um momento da história que eu vou derramar o meu espírito sobre a vida de vocês. E eu vou dar a vocês o verdadeiro remédio para o problema que lhes faz andar longe de mim. De novo, vou repetir isso aqui. Não existe absolutamente nada que nos capacite. E guarde essa palavra, capacitação. Capacitação. Não existe nada que nos capacite a andar diante do Senhor em integridade, em retidão, em justiça, senão o próprio Espírito de Deus, que trabalha no meio do seu povo, que capacita o seu povo, que empodera o seu povo, que ajuda o seu povo, que auxilia o seu povo. Não é quando nós temos dinheiro que nós ficamos firmes no Senhor. Não é quando nós temos recursos que nós ficamos firmes no Senhor. Não é quando a gente está saudável que nós ficamos firmes no Senhor. Não é quando nós temos os nossos sonhos realizados que nós conseguimos dizer não ao pecado. Não é quando as coisas estão acontecendo segundo a nossa vontade que nós conseguimos resistir ao mal. É só quando o Espírito Santo de Deus nos capacita que nós conseguimos dizer sim para Deus e não para o mundo, sim para a justiça e não para a injustiça. E o remédio de Deus para andarmos diante dele, nunca mais nos afastarmos, é nos encher do seu Santo Espírito. Então Joel está dizendo para esse povo: eu vou abençoar o campo, eu vou encher o campo, eu vou prosperar o campo, mas se preparem, porque vai chegar um tempo que eu também vou encher a alma de vocês, vou encher o coração de vocês, vou encher a vida de vocês, e vocês honrarão o Senhor, seu Deus, para louvor de sua glória. Deixa eu lhes dizer uma coisa. O único jeito de nós ficarmos firmes na presença do Senhor, irmão. Obrigado, está consagrado. Qualquer coisa que você quiser, bispo, pastor. Quem traz esse papel para o pastor merece até dinheiro, irmão, que eu não tenho para dar, mas Joel sabe que não existe outra coisa senão o Espírito de Deus sobre a vida da igreja, que dê à igreja condições de andar nos caminhos do Senhor, fazendo sua vontade, cumprindo o seu querer.
Então você pode olhar para a primeira parte do texto, pregada pelo Alex, e pensar, meu Deus, a coisa vai melhorar. Melhora mesmo, porque Deus é bom, ainda que nós não sejamos. Quantos de nós aqui passamos por momentos difíceis ao longo da vida, e quando parecia que o barco ia a pique, o Senhor apareceu como um pai amoroso, gracioso, bondoso, abrindo portas. Um dia, eu parei para pensar naquela frase que a galera gosta de usar, né? Deus abre porta onde não tem parede. Mas para que tu vai precisar de uma porta onde não tem uma parede? Não é? Mas só para, Mas Deus abre. Deus é bom. Deus é gracioso. Deus cura, salva, liberta, transforma, dá sabedoria, dá estratégia. Deus abre caminhos no deserto. Deus é bom. Mas se Ele não encher a minha vida e a sua vida do seu Espírito, nós nos agarraremos com as coisas que Deus tem nos dado e o abandonaremos para lidar com o juízo posterior. Por que eu estou fazendo essa introdução tão longa e deixando isso aqui bem claro? Para que a gente comece a ter uma clareza maior do que aconteceu em Atos 2. Na verdade, eu falei para os meninos, eu falei, cara, deixa que eu prego esse texto, que eu quero comunicar à igreja o porquê de Atos 2. É bem verdade que nós, ao longo da nossa caminhada cristã, ou muitos de nós, aprendemos que Atos 2 nada mais era do que uma experiência de batismo com o Espírito Santo, aonde os homens receberiam dons de Deus de maneira muito específica e muito pontual. Mas você precisa olhar que a Bíblia é uma história narrada. Existe uma história toda sendo contada. E as profecias nos ajudam a compreender aquilo que aconteceu no que nós chamamos de Novo Testamento, ou na plenitude dos tempos, após a revelação de Jesus Cristo, que lança luz para aquilo que a própria Bíblia chama de sombra. Então, quando você olha o que Joel está falando dentro do contexto de Joel, você entende. O que Deus está lançando sobre o seu povo em Atos 2 é o remédio para que os homens tenham poder da parte de Deus e nunca mais se desviarem do Senhor. É isso que eu quero ver com você aqui esta manhã. Mas eu quero começar dizendo, irmão, que se nós não quisermos nos desviar como os contemporâneos, presta atenção nisso aqui. Se nós não quisermos nos desviar como os contemporâneos de Joel, se nós não quisermos abandonar o Senhor como os contemporâneos de Joel, se nós não quisermos largar o Senhor por causa das nossas colheitas, porque essa é a verdade. É muito fácil ser crente enquanto estamos buscando a bênção, mas quando a bênção chega, nem tanto. É muito fácil nós estarmos diante do Senhor quando o pau está quebrando, o negócio está feio, a coisa não está boa, Deus começa a clarear as coisas, a coisa começa a acontecer, a gente some como os contemporâneos de Joel. Os contemporâneos de Joel abandonaram o Senhor pelo trigo. Os contemporâneos de Joel abandonaram o Senhor pelo vinho. Os contemporâneos de Joel abandonaram o Senhor pela prosperidade. E agora o único jeito, segundo a palavra do Senhor, que na prosperidade ou não, na bonança ou não, na fartura ou não, fiquemos firmes diante do Senhor, é que o Espírito de Deus seja derramado sobre as nossas vidas copiosamente. E aqui eu quero fazer eco às palavras do apóstolo Paulo: andai no Espírito e de maneira nenhuma cumprireis a vontade da carne. Em outras palavras, Joel já entendia: se Deus der trigo, o povo pode se desviar. Se Deus der vinho, o povo pode se desviar. Se Deus der chuva para colher, então o povo pode se desviar. Mas se Deus enviar o seu Espírito, então o problema da igreja não é falta de dinheiro. O problema da igreja não é falta de recursos materiais. Na verdade, eu costumo dizer, nunca se viu uma igreja tão abençoada do ponto de vista material. Só crente bonito, tudo de carro, tudo crescendo, tudo evoluindo, tudo progredindo, e não há pecado nisso aqui. Mas nunca se viu uma igreja tão pobre do Espírito de Deus. E o remédio que nós precisamos agora não são mais portas abertas. Não são mais campos fartos, prósperos, frutíferos. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento, irmão. Precisamos que o Espírito, e essa palavra aqui ela é extraordinária, E acontecerá depois disso que derramarei. E o derramarei do texto fala sempre sobre o derramar de líquido.
fala sempre sobre o derramamento de chuva copiosa ou de líquido veemente. Então Deus toma essa palavra para si para dizer, do mesmo jeito que as chuvas caem de maneira torrencial, do mesmo jeito que os líquidos são derramados de maneira veemente, fica tranquilo, eu vou derramar o meu espírito sobre o meu povo para louvor da minha glória. Irmão, o avivamento é uma promessa da parte de Deus. John Stott diz que Atos 2 é um modelo perfeito de avivamento. E lembra que eu falei da palavra capacitação? Lembra aqui? Capacidade. Porque o que acontece em Atos 2 não é sobre conversão. Na verdade, eu sou daqueles que acredita que, sendo o Antigo Testamento sombra e o Novo Testamento luz, quando Paulo explica sobre a dinâmica da salvação, ele está clareando aquilo que era ambíguo, aquilo que era obscuro no Antigo Testamento. Então, sobre salvação, Jesus, Paulo, eles disseram que quando o homem recebe Cristo como Senhor e Salvador, no Antigo Testamento, crendo no Messias que haveria de vir, o Espírito de Deus regenera o homem e passa a habitar nele. Por isso que quando alguns dizem que Atos 2 é o momento que o Espírito de Deus passa a habitar nos homens, eu discordo. Não é. Aquilo ali fala sobre revestimento de poder. Atos 2 é avivamento. Atos 2 é empoderamento. Quando você olha, por exemplo, para Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está falando sobre a necessidade dos discípulos ficarem ali em Jerusalém, ele diz o seguinte: mas vocês receberão poder. Olha para mim. Olha para mim. Por que você tem dificuldade de dizer não para o pecado? Por que nós temos dificuldade de dizer não para o pecado? Por que nós temos dificuldade para viver uma vida santa, reta, íntegra, amar o Senhor acima de todas as coisas? Por que nós temos dificuldade de dizer não para as coisas materiais, para o campo frutífero, como o povo de Judá fez na época de Joel? Ao invés de nos voltarmos para Deus, falta poder na vida, irmão. Às vezes, a gente aconselhando um ou outro, né? Pastor, como é que eu faço para andar em santidade? Está escrito, eu citei o texto. Paulo diz, 5,16, aos Gálatas, andai no Espírito. E de maneira nenhuma cumprireis a vontade da carne. E aqui ele está falando sobre isso, empoderamento. Tem um outro aspecto no texto que eu vou destacar, mas eu quero que você entenda isso aqui. O Espírito de Deus derramado em Atos 2, prometido por Joel, é para dar à igreja de Jesus poder, irmão. E o que está faltando para nós é poder, irmão. Nós estamos muito bem arrumados. Nós estamos realizando muitas coisas. Nossa vida está avançando, estamos passando em concursos públicos. Nós estamos abrindo negócios, Deus tem nos abençoado, né? A Gil passou ontem na habilitação de moto. Eita glória! Agora está habilitado, né? Habilitado. Carro, moto. Quem fez, Ageu? Deus. Fez ou não fez? Mas a gente precisa de Espírito Santo, irmão. Amém? A gente precisa do Espírito Santo, irmão. Precisa ser cheio de Deus, irmão. E quando a gente olha para esse texto, é a vontade de Deus que assim seja feito. A promessa feita pelo Cristo no capítulo 16 de João, agora está sendo reverberada aqui, e ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqui tem uma outra coisa, porque não é só sobre termos poder para ficarmos firmes, para não negarmos ao Senhor, para andarmos na presença de Deus, mas também há uma missão, e para essa missão nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Está faltando, irmão, poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. É isso aqui que resolve os nossos problemas. É isso aqui que resolve nossas mazelas. É isso aqui que vai fazer a gente não se desviar. É isso aqui que no dia mal vai nos sustentar. É isso aqui que vai fazer com que nós tenhamos da parte de Deus capacidade da parte de Deus. Aquilo que nós precisamos para fazermos o que tem que ser feito. Deus nos prometeu enviar o seu Espírito e enviou de maneira copiosa. Copiosa. Falando ainda de capacitação, é importante lhe dizer o quê? O quê? Que quando a gente olha para o Antigo Testamento, existiam algumas figuras específicas que Deus capacitava.
Deus capacitava o profeta recebia o Espírito do Senhor e o profeta profetizava. Deus capacitava o rei e dava ao rei a capacidade, por isso a unção com óleo. O óleo naquela época era uma expressão externa e visível daquilo que Deus estava fazendo na vida do homem, dando a ele unção, poder, autoridade, capacitação para fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Deus também o fazia com os sacerdotes. E é por isso que Jesus é um ungido de Deus, porque ele é o profeta perfeito, sacerdote perfeito e o rei perfeito. E ele pega essa unção que é dele e derrama sobre a igreja. Agora não existe uma classe especial. Existe um povo. Isso fala da abrangência da ação do Espírito de Deus que capacita os homens. De novo, me permita lhe dizer algo aqui. Não é sobre salvação. No Antigo Testamento tinha gente salva, que o Espírito de Deus regenerou. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé. Quando Paulo vai falar sobre salvação pela fé, pela graça mediante a fé, ele usa o exemplo de Abraão em Romanos 4, e ele diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Se Abraão foi salvo do mesmo jeito que somos, do jeito que somos habitados, Abraão também era. Agora, capacitação e poder era para alguns. Contudo, a promessa de Joel, que se cumpre em Atos 2, é que toda a humanidade, está no texto, toda a humanidade, toda a carne receberia o poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, eu quero que você tenha em mente, você minha irmã, você meu irmão, você jovem, eu quero que você tenha em mente algo. Não tem desculpa para você não ser cheio do Espírito Santo. Ah não, isso é coisa de pastor. Não. Sobre toda a carne. Sobre toda a humanidade. O Espírito de Deus foi derramado em Atos 2 de maneira mais abrangente. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou tirando a capacitação de uma classe específica e liberando a capacitação para toda a minha igreja. Agora, toda a minha igreja pode andar no poder do Espírito Santo. Toda a minha igreja pode ser capacitada pelo Espírito Santo. Toda a minha igreja é empoderada pelo Espírito Santo. E a pergunta que fica é, será que nós temos buscado essa experiência? Será que nós temos buscado o preenchimento, o revestimento, a capacitação, o empoderamento do Espírito Santo de Deus? Isso não é coisa de Joel. Quando olhamos para o Antigo Testamento, os outros profetas também profetizaram sobre isso. Isaías capítulo 32, versículo 15, ele diz: e será assim, assim o quê? Ele estava falando sobre o castigo de Deus sobre o povo rebelde. A mesma coisa de Joel. É sempre a mesma mensagem, sempre a mesma comunicação. Se vocês forem rebeldes, o juízo estará sobre vocês. Mas olha o que ele diz: e será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar. E ele continua o texto. Em outras palavras, enquanto o Espírito lá do alto não fosse derramado, nós ainda teríamos dificuldade. Mas Deus enviou o seu Espírito sem medidas sobre a igreja dele, para que a igreja tivesse poder para caminhar. Isaías ainda, 44, versículo 13, ele diz: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha a figura que ele usa. Ele olha para o povo de Judá naquela época e diz: do mesmo jeito que a terra seca precisa de chuva, o meu povo precisa do derramar do meu espírito. Irmão, não sei você, mas eu fico em crise quando os frutos faltam na minha vida. Não fica não? Meio, caraca, maluco, o que está acontecendo? A gente não consegue dizer não, irmão, nem pum pum pum. Né? Nem para um brownie, nem para um pote de pudim. Glicose lá em cima. Hã? Morre aí duro de diabetes porque gula. Você sabia que no poder do Espírito Santo Deus pode te ajudar a dizer não? Irmão, está faltando o poder de Deus na nossa vida. Terra seca, que não dá fruto, mas o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus prometido pelos profetas do passado foi liberado copiosamente sobre a igreja. A abrangência do alcance do Espírito de Deus não tem limite. Agora ele pode alcançar todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Ah, pastor, ora aí por mim, irmão. Até oro. Eu até oro. Mas você pode suplicar ao Senhor: Senhor, venha sobre mim. Tá ruim de suportar, tá ruim de aguentar. A minha vida não frutifica, tá mal. Mas eu peço que o Senhor derrame o seu Espírito sobre a minha vida. Encha-me. Isso tem que ser um clamor da igreja. Ezequiel 39. Diz o texto: nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. De novo, esse nunca mais está falando sobre a era messiânica. Ou seja, depois que o Espírito de Deus foi liberado sobre a igreja, agora a igreja tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Nós podemos buscá-lo. Nós podemos buscá-lo. Eu quero que você entenda isso aqui, irmão. Atos 2 foi o cumprimento desta profecia de Joel, aonde a abrangência do alcance do Espírito de Deus aumenta exponencialmente. Agora não é mais o sacerdote, agora não é mais o profeta, agora não é mais o rei, agora a capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus está disponível para todos nós. Está disponível. Nós precisamos ter isso em mente. Quando nós estamos com fome, nós vamos à panela, nós vamos ao armário, nós vamos à geladeira. Quando nós estamos com sede, nós vamos ao bebedouro, nós vamos à garrafa de água da geladeira. As bênçãos materiais, irmão, podem ajudar em muita coisa. Mas esse estado miserável que nós nos encontramos, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, fica, não fica, fica, não fica, fica, não fica, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. O juízo de Deus nos assolando, a disciplina de Deus sobre nós, tentando nos despertar para que nós nos voltemos para Ele. Isso é a prova de que está faltando capacitação do Espírito Santo de Deus, irmão. E quer ver uma prova no texto do que eu acabei de dizer, que isso aqui é para todo mundo? Olha o que ele diz: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Sabe do que ele está falando aqui nesse texto? Que essa profecia, ela está livre, liberada para todo tipo de gente. E mais do que isso, ele também está falando sobre como isso é, antes de tudo, doméstico. Os vossos filhos. Irmão, Tomás pode até não amar o Senhor. Ele pode até não amar o Senhor, Tomás. Pode até não amar o Senhor. Mas que ele vai. 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 Dia desse, né? Ilana me contou um testemunho. Eu estava na rua fazendo não sei o quê. Mas não sei o que, irmão, que tava fazendo. Aí cheguei, né? A Ilana foi e falou pra mim: pô, Wesley, tava aqui no quarto aqui, né? Pô, apareceu um ser todo escuro aqui no quarto. Eu olhei, abri os olhos, vi. Repreendi. Tá repreendido, orei. Fui logo em cima do Tomás, meti a mão na cabeça dele, né? Irmão, acredite você no que você quiser acreditar. Mas contra o mal, contra os espíritos da maldade e contra a miséria espiritual do coração, ou você apela para o poder do Espírito Santo de Deus, para a intervenção divina do Consolador, ou você apela para aquilo que também é sobrenatural, ou você vai ficar batendo cabeça por aí, vivendo essa vida de não honrar o Senhor, porque nem entendeu o que está acontecendo ao seu redor. Irmão, abre a boca dentro de casa, fala: Senhor, vem sobre essa casa aqui. E é o que eu já falei isso aqui na igreja. Os principais ajudantes do pastor não são os presbíteros nem os diáconos. Os principais ajudantes do pastor na igreja são os chefes de família. Quando dentro de casa você clama pelo Espírito de Deus, ora, pede a bênção de Deus, pede um avivamento doméstico,
as famílias vão chegar na igreja avivada. Se as famílias estão avivadas, a igreja vai estar avivada porque a igreja é formada por família. Então o que está liberado é sobre nós e sobre os nossos filhos. Ai, pastor, meu filho não pode ir para a faculdade. Por que não pode? Por que não pode? Vai jogando Deus nele, vai pregando Jesus para ele, vai colocando a mão sobre ele, vai orando sobre ele, vai pedindo o Espírito de Deus. Se esse garoto chega lá cheio do Espírito Santo, ele vai arrumar uma confusão para a glória de Deus. Vossos filhos. Mas não é só sobre uma variedade de pessoas, mas também uma variedade de classes. Olha o 29. Até sobre os servos aqui são escravos, tá? E sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso aqui é um escândalo. Que é um escândalo. Por quê? Porque parece que a bênção de Deus é reservada para uma elite religiosa super espiritual quando olhamos para a história. Não é? A bênção de Deus é para o rei, a bênção de Deus é para o profeta. A bênção de Deus é para o sacerdote. E diz a história que depois que a igreja é inaugurada em Atos 2, nos moldes neotestamentários, a igreja era formada por todo tipo de gente. Inclusive, era comum você vendo um escravo presbítero ensinando o Senhor. Lembra da carta de Paulo a Filemão? Paulo escreve a carta a Filemão para falar com o senhor do escravo Filemão, para falar com Filemão, que era senhor de um escravo chamado Onésimo, que Paulo conhece na prisão. E Paulo diz assim a Filemão: Filemão, meu irmão, você que eu ganhei para Jesus, você, sua casa toda, faz o seguinte, recebe esse escravo aí como um irmão, que o mesmo espírito que enche um lorde, um senhor, é o espírito que enche um escravo. O mesmo espírito que enche, e vou te dizer mais. Está escrito no texto bíblico. Deus não chamou muitos nobres não, irmão. Deus usou muita gente simples na história da igreja. Muita senhorinha, irmão Coquinho, cabelo branco, mas com cada calo no joelho desse tamanho aqui. Que quando alguém no bairro tinha um problema, irmão, não ia na casa do advogado da rua, não ia na casa do delegado da rua, não ia na casa do doutor da rua, ia lá na casa da irmã, que cheia do Espírito Santo, clamava o Senhor e o Senhor operava. Os escravos, toda classe de gente. É por isso que é inadmissível alguém se dizer cristão e não buscar o preenchimento, o revestimento, ser cheio do Espírito Santo do Senhor. A esfera familiar, a esfera social pode ser alcançada profundamente pela ação do Espírito de Deus. Deve ser alcançada profundamente pelo Espírito de Deus. Atos 2 foi o cumprimento da promessa, mas não terminou ali. Atos 2 é o momento da inauguração da nova abrangência. Guarda isso. Atos 2 é a inauguração da nova abrangência, da atuação empoderadora e capacitadora do Espírito de Deus. É isso que é Atos 2. Atos 2 está dizendo: agora Deus empodera todo tipo de gente para fazer a sua obra e ficar de pé. Joel está dizendo: vai chegar um tempo que o próprio Espírito de Deus vai lhes ajudar, vai lhes capacitar, vai lhes sustentar para que vocês não se desviem mais do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto e vemos, irmãos, que os escravos também podem ser cheios do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo de Deus valoriza o que o mundo despreza. Já pensou nisso? Tem uma música, irmão, que eu estava na minha cabeça para cantar, esqueci a música e não vou cantar. Mas fala de um Deus tão grande que habita em mim. Canta aí, gente. Mas mesmo assim, moras em mim. É isso. Quanto já pensou no Rei do Universo morando em sua vida? Habitando a sua vida? Às vezes tu quer, né, intimidade com algumas pessoas, irmão, que não tá nem aí pra tu. Mas você já pensou em crescer em intimidade e em profundidade numa relação com o Espírito Santo de Deus? É por isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho,
Isso é que ele está fazendo, ele não está proibindo o consumo de vinho, não, irmão. Ele está dizendo que tem um negócio melhor do que os vícios e do que os prazeres dessa vida. Irmão, às vezes nós somos desprezados e os escravos eram desprezados, mas o Espírito Santo de Deus, ele valoriza quem o mundo despreza. Deus escolhe as coisas loucas e de repente você está aqui hoje, desprezado, magoado, inferiorizado. E eu quero dizer para você, o Espírito de Deus quer encher a sua vida. O Espírito de Deus quer preencher a sua vida, irmão. O Espírito de Deus quer mudar a sua história. O Espírito de Deus quer vivificar o seu interior. Quando nós falamos que o Espírito de Deus alcança criança, jovem, velho, nossos filhos, nossas filhas, escravos, senhores, alcança tudo. Nós estamos dizendo que o Espírito de Deus não é um luxo para alguns, mas é uma necessidade para todos. Irmão, sem o Espírito de Deus não dá para fazer nada. Você pode ser habitado porque é salvo, mas para você viver a vida prática, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa encher a sua vida, precisa vivificar a sua vida, precisa empoderar a sua vida. A promessa se cumpriu em Atos 2, mas segue seus efeitos, disponíveis para toda a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. E sabe como é que se apaga o Espírito Santo, irmão? Andando na carne. Andando na carne. E o Espírito de Deus quer ser derramado sobre a vida da igreja. Quer encher a vida da igreja. A vontade de Deus, irmão, é avivar a igreja. Francis Schaeffer disse no seu livro A Morte na Cidade que a única coisa que pode revolucionar o mundo é uma igreja reformada, uma igreja com a doutrina em dia, mas também uma igreja avivada, porque doutrina sem vida gera morte. Ortodoxia fria, morta, árida, não resolve a vida de ninguém. Mas junto com vocês eu quero clamar esta manhã que o Espírito de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. Que o Espírito de Deus nos encha, nos sacuda, nos empodere. E para a gente andar com o texto e encerrar. Olha o que ele diz no texto: e os filhos de vocês profetizarão. Quando você olha lá para Atos 2:4, olha o que o texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí, quem gosta mais da parada do dom vai ficar parado aqui na ideia da língua. Mas está muito claro, irmão, não precisa fazer uma força. A língua nada mais é do que uma evidência do que Deus está fazendo ali, do que Deus está operando ali, do que Deus está promovendo a partir do enchimento do Espírito Santo. Só que a razão está no texto, na sequência. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Tá vendo? Quando os homens são cheios do Espírito Santo, falam em outras línguas, a multidão se aproxima, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos os que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. O que eles estão dizendo? Nós somos do mundo inteiro. E os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Em outras palavras, o poder de Deus vem para fazer o povo que não se firma ficar firme, mas dá a esse povo poder, capacitação para proclamar as grandezas de Deus. As línguas estranhas, que eram idiomas aqueles dias, eram o povo dizendo que Jesus Cristo salva, que Ele é o Redentor. Quando você olha lá para o final, lá no final de Atos 2, quando Pedro termina o sermão, a galera fala assim: o que a gente faz então? Já que a profecia de Joel se cumprindo, arrependam-se dos seus pecados. Sabe o que Joel está dizendo? Vai chegar um dia
que todo mundo vai ser profeta. Todo mundo vai profetizar. O Espírito de Deus empodera a igreja para que não haja um profeta no púlpito, mas para que nós sejamos um povo profético, proclamando as grandezas de Deus e anunciando que Jesus Cristo cura, salva, liberta, enche o homem do Espírito Santo e um dia voltará para levar a sua igreja para a eternidade. Isso aqui é um eco da oração de Moisés. Números, capítulo 11. Capítulo 11 de Números, Deus fala para Moisés: Moisés, pega 70 anciões aí. Eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre eles. Eles vão te ajudar a cuidar do povo. Tá vendo? Capacitação. Aqui eu não estou falando de salvação. Capacitação, preenchimento, revestimento de poder. Eles vão te ajudar a tocar o povo. A Bíblia diz que eles vêm diante do Senhor. Deus tira do espírito que estava sobre Moisés, o espírito do Senhor, enche aqueles homens e eles começam a profetizar. Os anciãos profetizam uma vez. E essa é a prova de que a capacitação é para proclamação. Irmão, quando alguém falar com você sobre preenchimento de poder, revestimento de poder, e não falar sobre fica firme, que era o problema dos contemporâneos de Joel, e proclamação da palavra de Deus, ele está falando de outra coisa, mas não do revestimento bíblico. O revestimento bíblico para a igreja é para que a igreja tenha poder de Deus para ir para a batalha, para ir para a luta, para ir para a guerra, mas para que ela proclame o evangelho no Espírito de Deus. Aí Moisés vê aqueles homens profetizando. 2 homens profetizam em especial, Eldade e Medade. Aí alguém chega para Moisés e diz assim: Moisés, eles estão profetizando, versículo 29, capítulo 11 de Números, Moisés. Porém Moisés lhes disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse do seu... Sabe qual é a vontade de Moisés, pastor? Que todo mundo aqui possa chegar em casa cheio de Deus, lotado do Espírito Santo. Chegue na empresa amanhã, chegue na escola, na faculdade, possa dizer no poder do Espírito Santo: existe um Cristo. Existe um Cristo que salva, que transforma a vida, que muda a história. Irmão, o desejo de todo pastor, de todo líder deve ser esse. Eu não quero ser o único a pregar o evangelho, eu quero que todos nós proclamemos, profetizemos, coloquemos a profecia para fora. Existe um aspecto profético no preenchimento de poder, e o que é? A proclamação das boas novas. Nós devemos clamar aos homens: o dia do Senhor se aproxima. Que Joel está dizendo a gente: o negócio vai ficar feio. Gente, o dia do Senhor está vindo, vai ser tipo esses gafanhotos aqui que vocês viram. Gente, acorda, porque o grande, glorioso dia do Senhor vem. Enquanto Joel está dizendo isso, Deus abre a boca dele para dizer: um dia todos serão Joel. Qual é o plural de Joel? Joés? Acho que é Joés, né? Quando Joel diz assim, ó, Deus fala assim, ó, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus está dizendo: um dia todo mundo será Joel. Você é um profeta de Deus, irmão. De repente só está faltando poder, mas está disponível para a igreja do Senhor. Versículo 30, 31 é a parte do juízo. Não pode faltar isso aqui. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. Sangue, fogo, coluna de fumaça. Parece que o texto está falando sobre guerras, destruição e mortandade. Jesus falou isso no capítulo 24 de Mateus. Então o derramamento do Espírito, na interpretação de Pedro sobre essa profecia, nada mais é do que o início dos últimos dias. O próprio Jesus falou: nos últimos dias. É aquilo que a gente chama de era messiânica, últimos dias, última hora. Desde a primeira vinda de Jesus e o derramado Espírito Santo de Deus, inauguraram-se os últimos dias. Os dias que precedem o grande e glorioso dia do Senhor. E o que haverá, Wesley,
Nesses últimos dias que precedem o grande e glorioso dia do Senhor, sangue, fogo, coluna de fumaça. Quem está vendo as guerras, né? Estados Unidos contra o Irã, de vez em quando aparece uma cena nos noticiários e você vê aquelas colunas de fumaça subindo depois de um bombardeio. Já viu? Guerras e rumores de guerra. Os últimos dias são marcados por essas atrocidades, por essas calamidades, por esses sinais que vão se intensificando. Então Deus deu poder para a igreja profetizar, proclamar a verdade de Deus. Por quê? Porque o dia do Senhor está se aproximando e esses sinais estão já aparecendo. Mas tem mais. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Provavelmente ele está falando de eventos cósmicos, cataclísmicos, eventos sobrenaturais afetando a natureza. Alguns, toda vez que tem um eclipse, né, a lua fica vermelha, Jesus está voltando. Já viu o pessoal da teoria da conspiração? Mas sendo ou não sendo, é verdade. O texto afirma que nós veremos sinais em cima no céu e embaixo na terra. Os sinais estão ao nosso redor, estão se intensificando e o negócio está ficando cada vez mais feio, irmão. Deus enviou o seu Espírito para que no meio dos últimos dias, no meio de sangue, olha aqui que coisa maravilhosa. Escuta aqui para a gente encerrar. No meio de sangue, morte, coluna de fumaça, fogo, no meio disso tudo, tem uma igreja cheia, ou deveria ter uma igreja cheia do Espírito Santo, que profetiza, tem sonho, tem visão, que abre a boca, que proclama as grandezas de Deus. E ele fecha com o evangelho daquele jeito que a gente gosta. Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? A reflexão aqui, para a gente encerrar, é essa. Joel. Você recebeu do Espírito Santo de Deus para quê? Se tem um mundo lá fora no meio de sangue, vapor, fumaça, fogo, guerra, rumores de guerra, pestes, pragas, falsos mestres. Joel, para que você recebeu do Espírito Santo? Senão para proclamar e profetizar que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui não tem mistério não, irmão. É isso aqui, ó. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor aqui fala de confiança. Aquele que confia no Senhor. Já viu quando você está em perigo? Né? Por exemplo, né? Tu já viu quando teu Pix... Às vezes o Pix falha, né? Às vezes o aplicativo não abre. Sim, né? Não, Pix não, o cartão, né? O cartão não quer passar. Aí você também, né? Aí você vai mandar mensagem pra alguém. Manda um Pix aí, porque o meu cartão não quer passar. Tem uma amiga lá do trabalho que o cartão dela não passa nunca, irmão. Passa nunca. A gente bota uma pilha nela, né? Tá com aquele cartão aí. Mas quando você tá numa batalha dessa, quando você vai pedir um Pix, não vem um nome na sua cabeça? Geralmente da varoa vem do varão. Geralmente do varão vem da varoa, né? Já viu o meme, né? Quando você olha pra varoa assim e fala assim, tu tem dinheiro? Aí a varoa fica pensando. Se eu disser que eu tenho, ele vai me pedir. Se eu disser que eu não tenho, será que ele vai me dar? Aí fica aquela incógnita, né? Você não pensa no nome de alguém quando você está em perigo? Quando você está correndo risco? Invocar o nome do Senhor é pedir Pix para quem pode dar, irmão. Invocar o nome do Senhor é confiar que no meio de sangue, fogo, fumaça, guerra, tudo isso, Ele é poderoso para nos salvar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém, a referência da religião judaica, né? Estarão os que forem salvos. Como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes é o remanescente. Aqueles que o Senhor chamar. Pedro diz isso na profecia, na pregação de Atos 2. A promessa é para vocês
para os vossos filhos, para os vossos servos e todos quantos o Senhor chamar. Deus está chamando os homens. De novo, o que precede o grande e glorioso dia do Senhor? Sangue, fogo, coluna de fumaça, terremoto. Rolou agora um terremoto no Japão, né? 7.7 na escala Richter, tsunami. No meio disso tudo, no meio dessa confusão toda, tem um povo que tem que estar cheio de Espírito Santo para dizer aos homens: existe salvação. Existe salvação e Deus vai chamando os homens. Deus vai atraindo os homens. O que a igreja precisa, irmão? De um verdadeiro avivamento. Amém? Coloque de pé no seu lugar para a gente orar e encerrar. Entre os sobreviventes. Sobrevivente aqui é o remanescente. Quem é o remanescente? Remanescentes são aqueles que no meio disso tudo, porque sangue, fogo, fumaça, também é o cenário onde a igreja está. A igreja está no meio dessa confusão aí. Cheia do Espírito Santo? É verdade. Empoderada pelo Espírito? É verdade. Mas a igreja do Senhor Jesus está no meio dessa confusão, desse tumulto que precede o grande e glorioso dia do Senhor. E é verdade que no meio dessa confusão toda, algumas pessoas vão apostatar, abandonar, largar a fé. Mas os sobreviventes estarão no monte do Senhor a salvo. É o remanescente. Irmão, eu afirmo, a partir daquilo que a história bíblica conta, a partir do que se vê na história e a partir do que se constata no testemunho da igreja brasileira, os crentes são a minoria. Tem um remanescente, irmão, que está preservado por Deus, guardado por Deus, e sobre o qual o Espírito de Deus está disponível para ser derramado. Esse remanescente é a minoria. Mas é melhor estar entre os poucos salvos do que entre a multidão de perdidos. Eu quero orar, mas eu queria que a gente orasse, a partir de agora, por um avivamento nessa igreja. Às vezes a gente, como líder, como pastor, né, acha que os métodos, os modelos, a fala, a maneira como você conduz vai resolver alguma coisa. E o Espírito de Deus tem falado muito ao meu coração. Vá orar, Wesley. Vá orar. Pede ao Senhor que derrame a minha presença sobre esse povo. Sabe por quê, irmão? Porque se eu ficar falando aqui, tentando te encorajar, tentando te impulsionar, eu não sei o que vai dar, não. Acho que a gente não vai colher fruto bom, não. Mas também, se o Espírito de Deus cair sobre nós, a igreja precisa de um grande avivamento, irmão. A igreja Soma precisa de um avivamento. Precisa que o Espírito de Deus caia sobre nós copiosamente. Caia sobre nós como chuva torrencial. Caia sobre nós como a chuva de Deus sobre os campos de Judá, para voltarmos a frutificar. Chega de viver uma vida carnal, irmão. Chega de viver uma vida no pragmatismo. Acorda na segunda, vai trabalhar, faz os afazeres, dorme, vai de novo. Domingo vem para a igreja de maneira religiosa. Não fala de Jesus para ninguém, não proclama as boas novas para ninguém. Nem sente, irmão, a carne nem vibra com o poder do Espírito Santo. Irmão, quanto tempo você não sofre uma visitação de Deus? Quanto tempo você não chora? Diz a história, irmão, Jonathan Edwards, um homem que vivenciou um dos maiores avivamentos da história da igreja no seu tempo, século XVIII, se não me engano, XVIII. A história conta que ele, conectado com Deus, andando a cavalo, um dia ele foi
possuído, tomado por uma convicção da compaixão e do amor de Deus, refletindo sobre o que Deus fez por ele. O Espírito de Deus atingiu ele como um meteoro em cima daquele cavalo. Ele abraçou o pescoço do cavalo e começou a chorar de quase morrer. O Espírito de Deus abriu a consciência dele sobre a grandeza da salvação, sobre o tamanho do amor de Deus que havia alcançado a vida dele. E ele agarrou o pescoço do cavalo e começou a chorar. Porque estava duro, porque estava endividado, porque não tinha emprego. Não, ele começou a chorar porque ele foi convencido pela ação do Espírito de Deus que Deus é maior do que todas as coisas dessa vida. Ó Deus! Ó Deus, nós não controlamos o avivamento. Tua palavra diz que os crentes estavam reunidos no cenáculo, orando. Diz o texto que eles estavam assentados e por isso acredita-se que eles estavam orando e fazendo refeições, porque o judeu ora em pé. Provavelmente estavam comendo ali nos intervalos das orações, quando de repente um som parecido com vento poderoso invadiu aquela casa. O Senhor encheu a vida daqueles irmãos. O Senhor empoderou aqueles irmãos, eles saíram para pregar no poder do Espírito Santo. O Pedro, que pouquinho tempo antes estava negando o Senhor, agora estava pregando e chamando os homens ao arrependimento. Não sei se agora, não sei se depois, nós não controlamos isso. Mas nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, caia sobre nós. Caia sobre nós. Revista-nos. Homens cheios do teu Espírito, mulheres cheias do teu Espírito, jovens, moços, moças, velhos, velhas, cheias do teu Espírito. Crianças, alcança as crianças dessa igreja, Senhor. Livra as crianças dessa igreja das astutas ciladas do diabo e que nossas crianças cresçam cheias do Espírito Santo. Como o jovem Samuel que crescia diante do Senhor e dos homens ali na tenda onde o Senhor era adorado e era servido. Enche as nossas crianças, enche os maridos, enche as esposas, enche os filhos, encha-nos, nós te suplicamos. Sem ti nós nada podemos fazer. Terra seca, chão árido, precisando da sua chuva, encha-nos. Porque há sangue na terra, há fumaça na terra, há fogo na terra, guerras, depressão, angústia, dor, sofrimento. E só existe um povo que deveria ter uma mensagem, que é o remédio para essas dores. A profecia, a proclamação do Evangelho na boca dos seus santos servos, empoderados pelo Espírito de Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Simplicidade do Evangelho. Que os homens te invoquem em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.